Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo sejam com todos nós, agora e sempre. Amém. Assim como estamos, vamos orar. Bondoso Deus e Pai, obrigado pela oportunidade que temos de estarmos aqui na Tua casa e agora, de maneira especial, pelo privilégio de podermos Te ouvir através da Tua palavra revelada. Consola os nossos corações, dá-nos fortalecimento da fé e alegria de podermos caminhar contigo em todos os dias do nosso viver. Em nome de Jesus, amém. Estimados irmãos e irmãs do Salvador Jesus, é muito provável que todos os dias vocês cheguem em casa, do trabalho ou da universidade e digam assim: eu estou cansado, eu estou muito cansado pelo dia de hoje, ou quem sabe até cansado pela vida. E realmente existem dias em que é grande o cansaço físico e também mental. Nós trabalhamos muito, nós temos que fazer talvez longas deslocações de ônibus, de trem, de carro, para idas e vindas. Mas nós também ficamos cansados quando temos que enfrentar filas, quando temos que cuidar da casa, quando temos que resolver problemas. E então, no final do dia, é natural que a gente diga: que dia cansativo, estou cansado. É claro que existem profissões em que isso é mais intenso, cansaço mental ou físico, e o corpo cobra essa conta algum dia. Mas existe um cansaço que é muito pior. É quando a gente consegue descansar o corpo, mas não consegue descansar a cabeça ou a alma. É quando a pessoa se deita na cama, mas a cabeça não para. Ela se preocupa com os filhos, se preocupa com saúde, se preocupa com contas a pagar, se preocupa com problemas lá no trabalho, se preocupa com o futuro. Ou também, quando a gente vai deitar e a nossa cabeça está carregada de culpas do passado, de insegurança do presente e de medo do futuro. É muito provável que entre nós que estamos reunidos aqui, ou quem acompanha a transmissão desse culto, esteja vivendo exatamente assim. Por fora, tudo normal, mas por dentro, o coração está exausto, o coração está cansado. Então, se nós nos sentimos assim, é para nós que Jesus hoje está dizendo as palavras do Evangelho: venham a mim todos vocês, que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Não há convite melhor. E eu gostaria de, nesse momento, refletir com vocês sobre as três partes desse convite, e que está mais extenso, especialmente nos versículos 28 a 30 do capítulo 11 de Mateus. E as três partes desse convite, elas se dividem assim. Jesus primeiro, ele diz: venham a mim. Depois ele diz: aprendam de mim. Em terceiro lugar, ele diz: descansem em mim. A primeira coisa que Jesus então diz é isto: venham a mim. E vocês percebam que quando Jesus diz venham a mim, ele não está dizendo: olha, primeiro vocês resolvam os seus problemas, primeiro vocês melhorem de vida,
Primeiro vocês organizem a vida bagunçada de vocês e depois vocês venham. Não é isso que Jesus diz. Ele simplesmente diz assim: venham a mim, do jeito que vocês estão, cansados, sobrecarregados, machucados, pecadores. É esse o evangelho de hoje. Jesus convida para vir a Ele pessoas que estão cansadas. E aí então vem a pergunta, né? Por que nós estamos tão cansados? Muitas vezes nós estamos tão cansados porque nós carregamos muitos pesos. O peso das preocupações, o peso da culpa. Há aqueles que carregam o peso das decepções, das perdas, das doenças, dos problemas familiares. Existem pessoas que também carregam o peso de tentarem a cada dia provar o seu valor para o mundo. E existem outros ainda que carregam o peso de tentar agradar todas as pessoas todos os dias. E tudo isso cansa. Na época de Jesus, além de tudo isso, o povo de Israel carregava um enorme peso religioso. Os líderes ensinavam que era preciso cumprir uma infinidade de regras para agradar a Deus. E quem consegue agradar a Deus de maneira completa? Ninguém. E hoje isso continua acontecendo também. Continua acontecendo através da pressão do trabalho, da família e até de falsos profetas que dizem assim: você precisa ser perfeito, você não pode errar nunca, você precisa dar conta de tudo. E quando nós ouvimos isso, mais cansados nós ficamos. Então Jesus diz: venham a mim. E é como se ele dissesse: pare de tentar carregar tudo sozinho. Deixe eu carregar o seu peso. E Jesus diz isso porque somente Ele pode fazer isso. Porque somente Ele carregou o maior de todos os pesos, que foi o peso do pecado do mundo inteiro. E na cruz, Ele levou para lá aquilo que nós jamais conseguiríamos carregar. O peso do pecado, o peso da condenação, o peso da culpa. E então quando Jesus diz: venham a mim, nós podemos nos aproximar dele sem medo, com confiança. A segunda palavra que Jesus diz aqui, que eu quero destacar: aprendam de mim. Aprender de Jesus significa ouvir o que Jesus diz. Aprender significa ouvir a palavra de Deus. Aprender de Jesus significa meditar, absorver, deixar com que a palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Aprender de Jesus significa permitir que Ele molde os nossos pensamentos, que Ele molde as nossas decisões, que Ele molde a nossa maneira de viver. E aí Jesus diz uma coisa um tanto estranha. Ele diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo. O jugo era uma peça de madeira que muitas vezes as pessoas colocavam sobre os seus ombros para carregar cargas, e o jugo estava ali para equilibrar os dois pesos, um de cada lado. O jugo também era colocado sobre os animais, também para carregar cargas, mas especialmente para conduzi-los no trabalho. Então, quando nós ouvimos essa palavra jugo, a gente pensa em peso, pensa em carga. Mas aí Jesus faz uma afirmação surpreendente. Ele diz assim:
o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Como assim? É assim. O próprio Jesus Cristo está ao nosso lado, carregando o nosso jugo e a nossa carga. Por quê? Porque o fardo que nos esmagava era o pecado. O jugo que nós não poderíamos remover, ou não podíamos remover, é a morte. O fardo que nenhum ser humano consegue levantar é a ira de Deus contra o pecado. E Jesus tomou esse fardo sobre si. Ele carregou os nossos pecados. Ele morreu na cruz. Ele foi o nosso substituto para que o jugo seja suave, o fardo seja leve. E é por isso que então nós agora não caminhamos mais sozinhos, porque Jesus caminha conosco, e isso faz toda a diferença. E aí então existe aqui, nessa frase de Jesus, um detalhe muito bonito, quando ele diz assim: levem o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mas ele diz assim: aprendam de mim porque eu sou manso e humilde de coração. Ora, não é comum um rei se apresentar desta forma, né? Os reis, os governantes gostam de mostrar o seu poder, gostam de mostrar as suas forças. Só que o profeta Isaías, na leitura do Antigo Testamento, ele anuncia um rei que vem humilde, um rei que não vem montado com arrogância, com força, com ameaças. Mas o que diz Zacarias? Zacarias diz assim: aí vem um rei humilde e justo, montado num jumento. Jesus mostra para cada um de nós a sua humildade. Ele não pisa em quem está caído, ele estende a mão. Ele não condena quem está quebrado, ele restaura. Ele não afasta o pecador arrependido dele, ele o abraça. E é esse Jesus que hoje então está fazendo o convite: venham a mim, aprendam de mim. E em terceiro lugar, descansem em mim. Vocês encontrarão descanso para a sua alma. Descansem em mim. Jesus não está prometendo aqui uma vida sem problemas. Ele está prometendo algo muito maior. Ele está prometendo paz, paz para os nossos corações. Uma paz que o mundo não pode dar. Uma paz que não depende das circunstâncias externas. Uma paz que permanece mesmo quando nós temos que derramar lágrimas. É uma paz que Ele nos dá porque nós sabemos que nós pertencemos a Jesus Cristo. Os nossos pecados estão perdoados. Deus continua cuidando de nós. As nossas vidas estão nas suas mãos. E isso nos dá descanso. A gente precisa reconhecer que muitas vezes nós queremos controlar tudo na nossa vida. Muitas vezes a gente quer resolver as coisas do nosso jeito. E muitas vezes nós temos dificuldades em entregar tudo nas mãos do Senhor. O que é descanso? Descanso é poder dormir todas as noites, sabendo que Deus continua acordado. Descanso é saber que eu não preciso controlar todas as coisas. Descanso significa confiar que mesmo quando eu não entendo os caminhos de Deus, Ele continua conduzindo a minha vida. Descansar é a certeza de que a morte não é a última palavra das nossas vidas. Descansar é a promessa de que o cansado que vem a Jesus jamais será lançado fora. E com isso então, nós podemos ter a certeza que quem descansa
em Jesus Cristo, por exemplo, não precisa transformar a sua família, por exemplo, num palco de perfeição. Quem descansa em Cristo pode pedir perdão, pode perdoar, pode servir na família, sem precisar vencer todas as discussões. Quem descansa em Jesus Cristo, por exemplo, não precisa transformar o seu trabalho, o seu local de trabalho, em um altar para provar o próprio valor. Não, quem descansa em Cristo trabalha com fidelidade, sem ter que adorar o seu desempenho ou o seu sucesso. Quem descansa em Cristo não precisa esconder a sua fraqueza. Quem descansa em Cristo pode simplesmente confessar: eu sou pecador, eu preciso de Jesus Cristo, eu preciso da sua palavra, eu preciso da graça. Quem descansa em Cristo pode viver o seu batismo durante todos os dias da sua vida. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, hoje Jesus continua dizendo para cada um de nós: venham a mim, confiam em mim, aprendam de mim, descansem em mim. Talvez alguém de nós aqui hoje nesse culto possa estar carregando um peso que ninguém conhece. Jesus conhece. Talvez alguém de nós aqui hoje tenha chegado aqui muito preocupado com alguma situação muito específica da sua vida, que ninguém conhece. Jesus conhece. Talvez alguém tenha chegado hoje nesse culto carregando uma culpa imensa no seu coração, uma culpa que ninguém conhece, mas Jesus conhece. Então, se isso estiver acontecendo, o convite é para você, o convite é para todos nós: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Que nós possamos hoje sair deste culto deixando os nossos fardos aos pés da cruz de Jesus, porque existe um Salvador que morreu na cruz para carregar o maior de nossos pesos. E Jesus continua cuidando de cada detalhe da nossa vida. E por isso nele nós encontramos descanso, e mais do que isso, nele nós vamos encontrar o descanso perfeito, o descanso eterno, lá no céu. Que nós possamos dizer sim a Jesus quando Ele diz: venham a mim, aprendam de mim e descansem em mim. Amém. A paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.